A gravação do Google tá dando errado, mas eu vou tentar pelos dois, então. Vou ter a gravação em dobro. É porque o Arthur falou que ele tentou dar aula, né, de filo e ele não conseguiu gravar. Aí eu já fiquei me preparando para isso. Acabou de dar 4 minutos. Eu sei que eu falei um pouquinho durante o início da questão, mas essa é uma questão um pouco mais curta, né, gente? Então, acho que deu tempo de realizar. Para quem chegou agora, vou repetir mais uma vez. O que a gente vai fazer é uma revisão com vocês respondendo as questões. Eu fiz um formulário para cada tipo de questão, sendo que as primeiras que a gente está fazendo são as de Enem, e depois a gente vai fazer de FUVEST. O que vai acontecer é que vocês vão responder todas as de Enem no formulário. Eu vou dar 4 minutos para cada uma. Quando a gente terminar, eu vou olhar ele, ver o que está mais de errado, o que não, enfim, e vamos corrigir juntos as 5 questões. A gente talvez dá uma pausa se vocês quiserem, e aí a gente vai para as de FUVEST. Então, agora eu vou ir para a próxima questão e dar 4 minutos.
Deu 4 minutos, pessoal. Então, agora eu vou ir para a próxima questão. E já vou dar play. Gente, agora deu 4 minutos, eu vou ir para a próxima.
Agora deu 4 minutos dessa questão, eu vou ir para a última. É isso, gente. Deu 20 minutos aqui. Para as 5 questões, eu vou dar uma olhadinha aqui no formulário e ver de resultado. Para quem chegou agora, eu vou repetir que a gente está fazendo uma dinâmica de revisão. Todo mundo, na verdade, faz as 5 questões que eu selecionei. Agora já foram as 5 de Enem. Eu vou olhar os resultados e a partir disso eu vou analisar e agora eu vou voltar e vou corrigir as outras questões. Quando eu acabar de corrigir, a gente faz uma pausa, não sei, ou vai para a fase
Oi, gente. O que aconteceu? Não sei. Travou o que eu disse? Que senão eu repito. Ah, tá. Você pode me falar o que está acontecendo? Eu, agora que eu consegui entrar, eu não estava conseguindo entrar no Meets. Meu celular estava, tipo, muito ruim, assim. Ah, tá. Você entrou na hora certa, Leandro. Então, eu vou repetir o que a gente estava fazendo. Eu separei 5 questões de Enem e 5 questões da FUVEST. Eu estava conversando com o pessoal para ver o que eles preferiam, porque eu também, eu acho que é muito unilateral eu ficar corrigindo a questão, sabe? Tipo, só vendo a questão e falando, ah, gente, a resposta certa é isso, 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 e é por causa disso. Próxima. Então, eu fiz um forms com as alternativas e tal, o nome da questão, que eu coloco Enem, tal data, não sei o quê. E com as alternativas, e vocês responderiam nesse tempo que eu dei, que aí seria 4 minutos, porque agora eu não lembro, mas eu fiz um cálculo de que a média por questão era 3,33 minutos, algo assim. Então, eu deixei 4 minutos para cada questão. Como foram as 5 de Enem, agora eu vou voltar e corrigir. Foram 20 minutos que eu dei, né? Porque eram 5, 4 e tal. E agora eu vou voltar e corrigir. E agora eu estou olhando também o resultado aqui de quem acertou quais são as alternativas com mais acerto e esse tipo de coisa. E vou voltar e já falo das dificuldades de cada questão e tudo isso. E aí, Ah, depois que eu maravilha. acabar essa correção, eu. Imagina. E aí, depois que acabar essa correção, eu não sei se vocês querem uma pausa ou seguir direto, não sei como tá o pique de vocês, mas depois disso a gente vai para a fase da FUVEST. Aí é 4 minutos para cada questão e acaba a aula aí. Beleza, vamos. Tô Agora vamos. animado, vamos. Então. A primeira questão, né, era uma questão do Enem 2019, eu só escolhi questões recentes mesmo, para vocês realmente pegarem o pique de como está sendo as provas. O Enem, ele acabou sendo um pouco diferente, um pouquinho mais conteudista, mas acho que dá para ver que ainda assim é bem interpretativo. E eu acho que vocês vão ver muito isso em relação às provas da FUVEST, né? Então, essa primeira questão, eu acho um texto curto até para o modelo de Enem, mas é um texto que diz muita coisa, porque ele já dá o período cronológico, né? Ele fala o que é no século XVIII, e fala que o número de escravizados recém-chegados está crescendo no Rio de Janeiro e está estabilizando, ou seja, está meio que parando de crescer e ficando conciso em um número, lá na Bahia. E assim, aí comenta, né? Em nenhum lugar se via tão bem a recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. E aí, o que o Enem pede? Na matéria, o jornalista ele está informando que tem uma mudança dinâmica, né, nesse tráfico atlântico que está relacionada a uma atividade econômica. E essa é uma questão um pouco mais fácil, né? Como eu disse, ele já dá o período e ele já dá o lugar, mais ou menos. Você já tem noção que é numa região, né? Que hoje em dia a gente vê Minas Gerais como Centro-Oeste e tal, todas aquelas regiões, mas na época não era tão desenvolvido, era mais sul. Então, e como Rio de Janeiro era o lugar que ficava no litoral, né? Próximo aos portos, era o lugar onde ia rolar esse tráfico melhor. E aí ele pergunta qual que é a atividade econômica. Aqui a maioria acertou, mas ainda assim tiveram algumas alternativas para A, para D e para E. E eu vou explicar. Por que não é a A? Porque quando a gente fala de drogas do sertão, eu comentei lá na primeira aula de revisão, já comentei ao longo do ano, a gente fala de não drogas, não são drogas de fato quanto a gente imagina hoje, mas a gente fala de especiarias, de temperos. Só que temperos brasileiros de fato. Então a gente está falando de baunilha, a gente está falando de canela. E onde eles encontravam essas drogas do sertão? Eles encontravam lá na região do norte, lá pela região da Amazônia mesmo, de fato, que eu comentei com vocês, que eles pegavam através de fortificações militares, que eles só conseguiam acessar aquela região pela circunnavegação, eles não conseguiam até, tipo, a pé. E o que já pode indicar que essa questão está errada? Porque a coleta de drogas do sertão seria no norte. E como ele está falando que o número de residentes é longe para ter alguma relação com a atividade econômica, entendem? E outra parte também é que a gente teve a atividade econômica como drogas do sertão como algo alternativo, mas ela nunca chegou no auge, e eu nem diria, né, a ponto de estimular o número de recém-chegados e escravizados, né? A B é a alternativa certa, né?
que eu coloquei aqui é a extração de metais preciosos. Quando a gente fala de metade do século XVIII, a gente fala de ciclo do ouro, né? Então a gente fala daquele de ano de 1700, né? Eu falo que tem uma decaída lá para 1760, mas ainda assim é algo significante, ainda a coroa está tentando se lucrar disso. E, né, é o lugar que fica mais próximo do Rio de Janeiro, assim, para que eles possam pegar os escravizados, né? Estabelecer um mercado de escravizados. Por isso é a B. Aí a outra que eu tinha comentado era D e a E. Como ninguém colocou nada na C, eu vou pular, porque pecuária extensiva também nunca foi uma atividade econômica tão forte a ponto de ser trabalhada para exportação, né? E a ponto de ter que estimular o número de escravizados aqui no Brasil. A D é retirada de madeira no litoral. Retirada de madeira no litoral, o único período que a gente pode pensar nessa atividade econômica seria basicamente no período de pré-colonização, né? Que eu comentei que é de 1500 a 1530, quando os portugueses invadem o Brasil em 1500, eles não sabem direito o que fazer com esse território, então eles acabam meio que trocando qualquer artefato que eles tivessem, roupas contaminadas de doença, para, de novo, estimular o genocídio indígena, ou espelhos, né, que eu acho que alguns já ouviram esse tipo de piada, coisas que fossem diferentes para os indígenas em troca pelo pau-brasil, pelo famoso pau-brasil. Então, quando eu vejo essa alternativa, é a única coisa que me remete, mas ainda é algo muito antigo, e assim, o mercado, né, de escravizados não foi estimulado a esse ponto, nem foi aplicado, né, porque isso se inicia com o ciclo do açúcar, com um projeto de colonização de fato, então não seria D. E depois de um tempo, assim, quando começa o ciclo do açúcar, ciclo do ouro, essa retirada, né, de madeira do litoral já é bem mais rasa, eu mal ouço falar. E aí, é a exploração da lavoura de tabaco. A exploração de lavoura do tabaco, eu também diria que ela está um pouco ligada ao ciclo do açúcar, porque é lá que ela começa, né, com uma plantação de tabaco de fato, que era o que eu comentei, a moeda de troca, que era a moeda de troca entre escravizados, né? Então, os portugueses, eles chegavam com o tabaco e trocavam por um corpo escravizado, trazendo para o Brasil. Mas, ainda, de fato, não é nenhuma atividade econômica que vai né, crescer o número de escravizados, que vai estimular um mercado desse, e também que, ainda assim, é muito mais ligada ao ciclo do açúcar. Então, ficaria lá para a região do Massapê, né? Lá para o Nordeste. Então, por isso que não seria também o Rio de Janeiro. Próxima questão, a gente já trata, né, do Império, do Segundo Império, né? Vocês vão ver que, assim, gente, naturalmente, eu simplesmente peguei a prova de 2019 do Enem e a prova de 2018, que é as duas mais antigas. E, assim, naturalmente, o que mais caía era Segundo Reinado, Primeira República, esse tipo de coisa, período colonial. Era muito raro, assim, acho que eu não vi, de fato, até cair algum assunto fora disso que eu comentei com vocês, né? Mas, enfim. A segunda questão, a maioria acertou também, porque eu coloquei como B, e tá certíssimo. Algumas pessoas colocaram E também, então vamos comentar. O que é isso? Isso aí é a Constituição outorgada de 1824, é a Constituição que Dom Pedro I aplicou ao Brasil, né, que ele comentava que tinha que ser justa ao nível dele, né? E ali ele fala, né, que as nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos membros dos Conselhos Gerais das províncias, elas seriam feitas por eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de província e estes os representantes da nação e província. Então, o que ele está explicando aqui? Que o pessoal ia eleger, se eu não me engano, Assembleia Geral, sei lá, a Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados elegia os representantes da nação e província. Ficava esse ciclo. Só que o mais importante é o artigo 92, porque ele estabelece quem é que poderia votar, né? Quem é que poderia ser a base para ir definindo o corpo político, querendo ou não, né? E aí ele fala que os menores de 25 anos, com exceção das pessoas que já são casadas, então elas poderiam votar, oficiais militares que fossem maiores de 21 anos, bacharéis formados, então pessoas formadas na faculdade, né? Lembrando que nessa época existia pouquíssimas universidades para estimular uma elite intelectual mais popular, de fato. Acho que só tinha surgido, por exemplo, a de Direito e talvez a de Medicina, mas enfim. E os clérigos de ordens sacras. Segundo, os filhos de famílias que estiverem nas companhias de seus pais, salvo se servirem a ofícios públicos.
Terceiro, os criados de serviço, em cuja classe não entram os guarda-livros, e ainda dá outras exceções. Quarto, os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral. E quinto, os que não tiverem de renda líquida anual R$ 100.000 por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. A quinta é uma das mais, né, famosas, ou, né, as mais definitivas, porque a gente já vê, né, que o corpo eleitoral brasileiro, ele tinha que ter uma renda mínima, né, ele tinha que ter uma renda anual maior de R$ 100.000, tanto que nessa época, né, teve o projeto da Constituição que a gente comentou, né, que eu falei que foi destituído, né, que tinha uma Assembleia Constituinte fazendo uma Constituição um pouco mais liberal e tal, mas Dom Pedro I cortou, dissolveu essa Assembleia, mas que na época ela tinha sido chamada de constituinte, né, o projeto de constituição da mandioca, porque ela determinava uma certa quantidade de mandioca que você tinha que ter para poder, sabe, que era meio que a renda, mas que você tinha que ter para poder votar. E aí, isso, você já vê que ele está definindo, né, um perfil censitário. Eu acho que isso é a primeira coisa que eu, Camilo, lendo a questão, já me vem na cabeça. Então, ele fala, de acordo com os artigos dispositivo legal apresentado, o sistema eleitoral instituído no início do Império é marcado pelo A, representação popular e sigilo individual. Ele não fala de uma representação popular, porque quando a gente pensa, já numa representação, né, democrática ou popular, a gente já pensa em pessoas que podem votar. E aqui a gente está excluindo menores de 25 anos, a não ser que eles sejam casados, filhos de família, criados de servir, religiosos, e ainda, acima de tudo, pessoas que não tiverem renda líquida anual de R$ 100.000 por bens de raiz. Então, assim, representação popular não é algo que tem de fato, porque existe uma lista bem rígida de quem de fato pode votar. A B, que é a alternativa certa, ela já fala corretamente, é o voto indireto. O que é o voto indireto, gente? É que, assim, quando a gente vai votar hoje em dia, o nosso voto é direto no sentido de que a gente vota diretamente no presidente, diretamente no governador, e aqui, como eu estava explicando, tem aquela Assembleia assembleias paroquiais, né, que você vai votar e vai eleger alguém, e essa pessoa vai votar por você e escolher a outra pessoa. Então, é um voto indireto e perfil censitário, que é o que eu comentei com vocês antes, né, no sentido de que você tem que ter uma renda líquida anual de R$ 100.000. A C, ela fala de liberdade pública e abertura política. Não existe abertura política nesse momento, né, especialmente quando a gente está falando de um rei. E eu vou pular para E, que a D ninguém colocou, fala de um caráter liberal e sistema parlamentar. Caráter liberal a gente até pode pensar, mas, acima de tudo, você tem que pensar que os liberais que queriam fazer uma constituição, uma lei mais liberal de fato, foram dissolvidos, né, desse projeto da mandioca. Então, não é de caráter tão liberal assim, e ainda mais no sentido de sistema parlamentar, isso não vai ser alcançado durante o governo de Dom Pedro I, que é importante vocês prestarem atenção nisso. Eu acho que eu até comentei que era questão do Segundo Império, mas agora eu lendo, é questão do Primeiro Império, porque a Constituição de 1824 ela surge com Dom Pedro I, então aquele sistema parlamentar, né, aquele parlamentarismo às avessas nem existe nessa época. Próxima questão, essa eu tenho certeza que é da Primeira República, né, que a gente até fala do Código Eleitoral, e lá a gente determina meio que um crime, né? A maioria acertou também, colocou a alternativa ali. Mas essa daí, né, ele fala quais são os crimes contra a saúde pública, né? E no 156 ele fala que é exercer a medicina em qualquer dos seus ramos, a arte dentária ou a farmácia, praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou o magnetismo animal. Então a gente vê certos tipos de medicina, né, que ele está citando que são crimes, sem estar habilitados segundo as leis e regulamentos. E o 158 ministrar ou simplesmente prescrever
como meio curativo para uso interno e externo e sobre qualquer forma preparada, substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim o ofício denominado de curandeiro. E ele fala, no início da Primeira República, a legislação penal vigente evidenciava a negligência das religiões cristãs sobre as moléstias, o que não tem nada a ver, né? Porque não há negligência das religiões cristãs. A gente pode até pensar, né? Quem tem um conhecimento um pouco aprofundado pode até pensar, né? Ah, putz, mas é nesse período que eles separam a igreja do Estado e tal, mas ainda assim não é ponto de negligência, né? E ainda mais negligência sobre as moléstias, que não tem muito a ver. B, desconhecimento das origens das crenças tradicionais, que também não é de fato isso, eles podem até conhecer, mas ainda assim é algo que é contra a lei. C, preferência da população pelos tratamentos alopáticos, que também é importante, eu acho que a C, por exemplo, ela é aquela alternativa que, tipo, o texto, ele não está dizendo nada disso. Ele não está dizendo que a população tem preferência e que a gente vai colocar no crime mesmo assim. E ele também não está dizendo que a população não curte, não gosta, não usa. Não é esse ponto do texto. Ele está falando de outra coisa, e isso é algo assim que é muito evidente no Enem, que você tem que focar muito no que o texto está objetivando, porque pode ser até que na época, num surto qualquer, a população tenha preferência por esses tratamentos, mas não é disso que o texto, né, que o Código Penal está dizendo. E D, abandono pela comunidade das práticas terapêuticas de magia, que aí, né, fala que é um abandono pela comunidade das práticas terapêuticas. Só que essa é outra alternativa que pode confundir, né, que aí a gente tá falando, putz, a comunidade vai ter que abandonar porque agora virar um ato ilegal. Mas não é disso também que o texto está falando de fato. Não está falando que a comunidade, a partir dessa lei, deixou de iniciar essas práticas terapêuticas. Nem nada disso. Ele está sendo estritamente direto com o texto, que é a condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura. Ah, mas o Código Penal é a ciência? De um certo modo, sim, gente, porque ele faz parte de uma ciência intelectual da época, e com certeza eles estão ouvindo a ciência nessa época. Surge aqueles projetos eugenistas que eu já comentei, e aí, nesse momento, ele decide, né, condenar os conhecimentos populares de cura e priorizar, né, os conhecimentos científicos da área da medicina. E por isso é a E. Agora eu vou ir para a próxima. Ver a próxima alternativa. Essa daqui foi muito bom, porque todos acertaram a letra D. Vocês foram muito bem, e é uma questão, assim, muito prática, muito comum do Enem, assim, colocar essa propaganda do Vargas e perguntar o que ele está querendo dizer com isso. E também acho um pouco intuitiva, né, a gente vê a imagem e fala, putz, essa eu até acho que demanda um pouco mais de conteúdo, porque se você não sabe realmente nada sobre Vargas, você não vai saber, de fato, qual é o intuito dele. Mas ainda assim, vamos às alternativas. Destacar sabedoria inata do líder governamental. Não, em momento algum, esse foi o objetivo de Vargas, né? Ele nem precisava, de certa forma, esbanjar sabedoria, porque não é isso que o conhecimento popular procura, muitas vezes. B, atender a necessidade familiar de obediência infantil. E essa cartilha, né, escolar, ela não tem esse objetivo de atender, né, tipo, uma necessidade familiar nacional que todas as crianças do Brasil obedeçam. Não, né? C, promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias. Aí ele quer estimular atitudes solidárias, que realmente não é o objetivo de Vargas no Estado Novo. E D, que é a certa, né, que todo mundo acertou, é conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático, que de fato é a alternativa certa, né? Que vocês veem que Vargas, durante seu governo, né, ditatorial de Estado Novo, ele sempre está procurando alguma forma de agradar a população, tanto que tem a época do queremismo após isso, né? Ele conquista os direitos trabalhistas, né? Ele é aquele pai dos pobres e tudo mais. Então é sempre tentando conquistar uma aprovação popular, né? Pelo apelo carismático, de forma que toda a população apoiasse ele. E né, que não é a certa, estimular o interesse acadêmico por meio dos exercícios intelectuais. Não, também não era muito interesse dele.
Agora a gente vai para a próxima. Acho que essa é a última, né? É da Revolta da Chibata, então é outra de Primeira República, que eu comentei rapidinho com vocês, é a Revolta Chibata. E aí ele fala, né? Os seus líderes terminaram presos e assassinados, que é o que eu comentei com vocês, né? Que eles vão ser presos, tinham prometido anistia para eles, mas logo após isso eles vão ser presos de fato e vão acabar morrendo, né? Por envenenamento, né? Por causa do cal e tudo que eu expliquei. A Marujada Rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra. Num sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A chibata e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados. A partir de então, os marinheiros, agora respeitados, teriam suas condições de vida melhoradas significativamente. Sem dúvida, fizeram avançar a história. E aí o Enem pergunta: a eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil pelo. E aí ele pergunta a alternativa. Aqui a maioria acertou também, a única que ficaram em dúvida foi a C. A C, ele fala, é rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão a insurreições milenaristas. Então, aqui, né, no texto, ele está falando, né, que a eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada. Ele está perguntando isso, na verdade. E aí, como eu expliquei para vocês, a Revolta das Batas, ela se dá, né, liderada por um marinheiro negro chamado João Cândido e outros marinheiros negros, que eles entram, né, no regime da marinha e tal, só que mesmo após a época da abolição da escravatura, eles de fato eram tratados como escravizados. Lá na Marinha. Então, eles sempre eram castigados intensamente, excessivamente, eles eram maltratados, eles não eram capazes de subir, nunca se tornarem líderes. E quando eles vão para a Inglaterra, e né, é uma nação que já tinha abolido a escravatura muito tempo antes, né? Tanto que foi a Inglaterra que pressionou a gente. Eles veem, né, tipo, pessoas negras sendo tratadas respeitosamente. E isso, tipo, dá meio que um baque neles. E essa, tipo, é uma das motivações, não motivações, mas eles veem que aquilo não é comum, aquilo não é algo que acontece em todos os países. Aquilo era algo que poderia ser mudado, porque em outros países isso não era comum, como eu disse. Então, quando eles vêm para cá, e aí, tipo, eles já vêm com essa mentalidade de, putz, a gente meio que tá deixando isso acontecer, porque em outros países isso não acontece, e aí, né, tem acho que é João Batista das Neves, né, ele era um comandante, ele castiga um cara excessivamente também, tipo, 300 chicotadas, e aí é o estopim. Então, em momento nenhum, de fato, a discussão é por rebaixamento de comandantes veteranos. Porque esse não é assunto. Tudo bem que é como eu comentei, né? Eles nunca eram colocados em posições de liderança. Mas acima disso, né, é de fato uma manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. Então, mesmo, né, com aquele discurso de que o império tinha caído e tudo isso, o conflito, né, ele foi resultado dessa tensão acumulada a respeito de nunca ter ocorrido essa manutenção, de tudo ter permanecido, e aí, né, como o texto fala, depois dessa revolta, a chibata e outros castigos físicos infamantes, tanto que essa história de eles não conseguiam ser levados a cargos nem é citado no texto. Ele fala mais essa coisa dos castigos físicos serem muito fortes e muito excessivos, mas que depois dessa revolta nunca foram utilizados. Então, por isso que parabéns, todo mundo foi muito bem. E aí agora, né, para quem. Essa menina da foto me dá medo. É meio estranhinha mesmo. Tem umas coisas que. Né? Fazer o quê? Mas então, agora a gente vai para a segunda parte. Quem não conseguiu pegar, eu vi que algumas pessoas chegaram no meio da aula, mas eu não queria atrapalhar quem estava prestando atenção, tipo, nas questões e tal. Então, mas agora a gente vai para a segunda parte. Eu vou colocar. Vou fazer uma pausa, eu só vou colocar o link da FUVEST. Mas se quiserem ir saindo, eu vou colocar o link da FUVEST e vocês vão se preparando, beleza? Beleza? 5h30 a gente volta.
Rames, já é para fazer? Peraí, é porque eu vi que a Cal ela fez uma pergunta, o que seriam as moléstias, e moléstia ela quer dizer doença mesmo. Ele tá falando, tipo, negligência das religiões, tipo, negligência do protestantismo, do catolicismo em relação às doenças. Mas o texto não trata disso de fato, né? Espero que você esteja aqui, Cal, mas qualquer coisa eu te chamo e explico. Mas agora vamos iniciar sim. Vou ir aqui para a fase da FUVEST. Vou dar 4 minutos, né? Como sempre. Só deixa eu ligar aqui o cronômetro. E aí eu já dou. Aí aqui, agora vai. Oi, gente, acabei de dar 4 minutos, então já vou ir para a próxima.
Mais uma vez, deu 4 minutos, então já vou ir para a próxima. Deu 4 minutos, pessoal. Eu já vou ir para a próxima.
Agora deu 4 minutos, já vamos para a última, pessoal. Oi, gente, peço que vocês já vão terminando o Forms, que eu já vou fechar, já vai dar 4 minutos. Então, agora vamos corrigir as 5 últimas questões da FUVEST. Peço perdão pela ela tá caindo aqui, mas acho que a gente já tá no finalzinho da aula, vai dar bom. Só vou dar uma olhada aqui no gabarito. Tá, então acho que vocês já conseguiram ver, né, bastante da diferença entre uma questão da FUVEST e uma questão do Enem. A FUVEST eu fiz a mesma coisa, acho que eu não comentei, mas eu peguei os 2 anos mais recentes, então 2020, né, porque eles usam intitulações diferentes para o ano, mas enfim, 2020 e 2019, todas da primeira fase, obviamente. E aí essa questão, né, também acho que já de início ela não tem texto, né, é só 2 frases e ela literalmente quer saber
o que você sabe sobre as tentativas holandesas de conquistas dos territórios portugueses na América, que é basicamente invasões holandesas, que eu comentei também na aula de período colonial. Aqui, pelo que eu vi, a maioria acertou, então parabéns novamente, mas também ficaram com dúvida entre a C e a D. Aqui ele está perguntando o porquê que os holandeses invadiram, né? Qual que era o objetivo dos holandeses ao conquistar os territórios portugueses? A A, que é a alternativa certa, ela fala, né, a apropriação do complexo açucareiro escravista do Atlântico Sul, então monopolizado pelos portugueses. Essas questões também dá para notar que elas são muito mais robuscadas, ao meu ver, porque, por exemplo, precisava colocar complexo açucareiro e escravistas do Atlântico Sul. Nesse momento, quem é que sabe onde é que fica o Atlântico Sul? Mas, para quem não sabe, né, como eu não sabia também, eu coloquei no Google, corresponde à região do Brasil, né, que é o Oceano Atlântico na região sul. Então, de fato, ele está falando do território certo, né? Antes que isso traga alguma dúvida para qualquer um. E ele está basicamente falando, né? Os holandeses querendo se apropriar da economia açucareira no Brasil. E é isso que a gente estudou, né? Foi exatamente isso. O Brasil, né, se tornou uma colônia agora da União Ibérica, que contava com a Espanha, e aí a Espanha expulsou os holandeses, e os holandeses tinham como única modo, né, de enriquecimento, de produção, o açúcar, né, que eu falei, que eles financiavam, transportavam, refinavam, eles dependiam muito da economia açucareira. E nesse momento eles foram bloqueados. A única opção deles foi, de fato, se apropriar da economia açucareira, que é isso que ela está basicamente dizendo. Por que não é a C e por que não é a D? A C, ela fala da exploração das minas de ouro recém-descobertas no interior, somente acessíveis pelo controle de portos no Atlântico. Esse assunto eu não quero confundir vocês, mas eu já expliquei algumas vezes que as invasões holandesas, né, elas tratam de União Ibérica. E a União Ibérica, você pode pensar em duas coisas automáticas: invasões e, além disso, interiorização do Brasil e da América em si pelos bandeirantes. Então, os bandeirantes, eles vão começar a caminhar e caminhar e caminhar, porque eles vão sentir que eles não têm mais limite, né? Porque agora a América Espanhola e a América Portuguesa era tudo a mesma coisa. Então, pode ser que até tenha uma conexão, mas os holandeses, eles não estão atrás de ouro quando eles vêm para cá. Realmente, eles estão atrás de dominar a atividade açucareira, que era para eles. Tanto que depois, quando eles são novamente expulsos, né, eles vão lá para a América Central, eles vão para as Antilhas e conseguem de novo se bem suceder na economia açucareira. E em nenhum momento eles pensaram igual a D, que é a ocupação também de áreas até então pouco exploradas pelos portugueses, como Maranhão e o Vale Amazônico. Posso entender por causa da parte do Maranhão, né, que pode confundir um pouco, mas é importante que vocês prestem atenção no que a alternativa quer dizer acima de tudo, né, porque a intenção dos holandeses também não era de forma alguma ocupar áreas que os portugueses não utilizavam, né, não povoavam, era de fato se apropriar da economia açucareira e ponto, porque era uma economia que eles dependiam fortemente. Então, quando eles foram bloqueados pela Espanha, né, / União Ibérica, era necessário que eles achassem, que eles invadissem, ou que depois, né, depois de serem expulsos pela segunda vez, eles vão lá para as Antilhas se apropriarem da economia açucareira e vão superar o Brasil, né? Então, essa é a questão 63. Próxima, né, essa trata do Segundo Império, né? A maioria acertou também. Eu gosto, essa é uma questão mais difícil, mas eu gosto muito dela, porque, sei lá, eu acho ela bem completinha, quem elaborou muito bem. Ele fala assim: observa as imagens das duas charges de Angelo Agostini. E notem que a gente tinha algumas dicas lá no Enem, o Enem era muito mais direto nos textos, né? E aqui ele até dá um textinho, né? Ele dá umas imagens, mas ele quer saber o que você sabe sobre o que não está escrito aí, não sobre tipo, o que você interpreta do texto. Ele está dando uma dica sobre o período, mas as respostas que ele quer não estão no texto de forma alguma. Mas enfim, vamos voltar. São duas charges desse cara chamado Angelo Agostini, que foram publicadas num periódico chamado Vida Fluminense.
ambas essas representações, essas charges sobre a Guerra do Paraguai, que causaram, né, foram polêmicas, causaram forte impacto na opinião pública. A imagem 1 retrata o Solano Lopes, que era o ditador, o presidente então do Paraguai, como o Nero do século XIX. E para quem não se recorda, se eu não me engano, né, o Nero foi aquele imperador, se eu não me engano também da Grécia, que queimou a cidade, que simplesmente botou fogo em toda a cidade e matou a própria população, o próprio reinado dele. E a imagem 2 figura um soldado brasileiro que retorna dos campos de batalha. Essa imagem 2 também já caiu até no Enem. Porque eu vou dar agora um backup, já vou dar meio que uma resposta. A 2, ela trata, né, que eu falei que o Paraguai tinha um exército muito mais preparado que o brasileiro, apesar do Brasil ser muito maior. E aí, quando eles vão em guerra, eles não estavam preparados para os paraguaios e para a quantidade, sabe? Eu tinha comentado, eu posso até estar errando o número, mas se eu não me engano, eram 68 mil soldados já preparados para a guerra, com 24, 28 mil reservistas. Era muita gente. Então, era tipo pessoas literalmente preparadas para a luta. E aí, o Brasil se encontra com esse exército todo militarizado, todo preparado, e eles não tinham nada. Eles estavam investindo na Guarda Nacional, que nem queria entrar para a guerra. E aí o exército fica aquela campanha, né, das pessoas entrarem para o exército, etc. E, inclusive, eles vão liberar que escravizados entrem dentro do exército e, caso eles saiam vivos depois da guerra, eles seriam libertos, né? E o que acontece? O que acontece é que esses escravizados vão para a guerra, mas essa imagem 2, ela representa a volta do escravizado, que apesar de liberto, ele vê a família dele, ele vê os melhores amigos dele, ele vê as pessoas com quem ele ama ainda na situação de escravização. E aí é isso que comove, sabe? Essa é a ideia da segunda imagem, justamente trazer o debate do trabalho escravo no Brasil. Né, o quanto isso não era legal, e assim, a volta dos escravizados do exército da Guerra do Paraguai vai ser um grande motivador para a abolição da escravatura, como eu já comentei. Mas então vamos fazer. Essa foi uma questão um pouquinho mais polêmica, tipo, cada um colocou uma alternativa daqui, a maioria acertou, mas ainda assim, como eu falei, é uma questão sim um pouco difícil. Então, gente, tá tudo bem errar qualquer uma dessas questões que eu coloquei. São questões assim realmente trabalhadas, que eu tô querendo que vocês peguem o jeito da prova para que vocês não cheguem de supetão e tipo, putz, muito difícil. Mas vamos explicar cada uma. Atribui um caráter redentor, né? Sobre as imagens é correto afirmar respectivamente. Então, respectivamente, prestem atenção, porque vai ter uma frase que vai representar a primeira imagem e tem a segunda frase que vai representar a segunda imagem. Então, atribui um caráter redentor ao chefe da tropa paraguaia. Fixa o assombro do soldado brasileiro ao constatar a persistência da opressão escravista. A primeira frase, ela fala, né, que dá um caráter redentor. Só que o texto que vem antes das imagens já fala que a primeira imagem, ela retrata Solano Lopes. E ele está em cima, né, dessas milhares de caveiras. Então eu não vejo como que ela pode atribuir um caráter redentor ao chefe da tropa paraguaia. Até porque ele perdeu. Então, eu acho que o sentido dessa primeira imagem, gente, é justamente comparar ele com o Nero do século XIX, porque ele colocou toda a população dele para a guerra e perdeu, né? E foi um massacre. Eu falei para vocês que a Guerra do Paraguai foi um enorme massacre, assim. Então, ele acabou perdendo mais da metade da população paraguaia, de fato, para nada, porque no final ele ainda nem ganhou a guerra. Então, foram corpos que foram assassinados para nada, de fato. Foi justamente à mercê dele. Então, não vejo como atribuir um caráter redentor ao chefe dessa tropa paraguaia, né, que é o Solano Lopes. E a segunda eu até vejo um sentido, né? Que né, o assombro do soldado brasileiro de ser ex-escravizado, voltar liberto, mas ver, né, que a opressão escravista ainda existe, o escravismo ainda existe, apesar dele liberto, a mãe, o irmão, os filhos dele, até pode ser, ainda estão sendo escravizados, ainda estão sendo castigados à base de chicote, como está aqui. Então, por isso não é porque a primeira frase está errada. B, denuncia os efeitos da guerra entre a população brasileira. Ilustra a manutenção da violência entre a população cativa. A B, ela até faz algum sentido, denuncia os efeitos da guerra sobre a população brasileira, só que na população brasileira já é um vírgula, né? Porque o Solano Lopes que está em cima dessas cabeças, e quem massacrou quem foi o Brasil que matou mais que os paraguaios. Então,
não tem algum tipo de denúncia sobre os efeitos da guerra entre a população brasileira de fato, porque até o chefe da tropa, né, quem está em cima dessas caveiras é o próprio Solano Lopes. C. Reconhece os méritos militares do general Lopes, denota a incongruência entre o recrutamento de negros libertos e a manutenção da escravidão. Aí ali ele fala, reconhece os méritos militares do general Lopes. O general Lopes, de fato, ele tem alguns méritos militares, né? Eu estava comentando que ele tinha uma tropa muito bem preparada. Mas vocês acham que essa imagem dele sobre as caveiras, que agora eu falo de novo, não é a vitória dele, porque ele não ganhou a guerra, e até o título fala que é o Nero do século XIX, então a imagem não está retratando méritos militares dele, está retratando justamente o massacre que ele meio que ajudou a promover, né? E denota a incongruência entre o recrutamento de negros libertos e a manutenção da escravidão. Eu não sei que incongruência é essa que ele está falando entre o recrutamento de negros libertos, porque eram escravizados que tiveram a chance de, ou que foram dados pelo dono mesmo, porque eu comentei na aula passada também, que os donos tinham opção, ou davam os filhos deles, né, ou davam um corpo que seja igual, que seria o escravizado dele. E aí, entre o recrutamento de negros libertos e a manutenção da escravidão. E outra coisa é que não há o recrutamento de negros libertos, é um recrutamento de negros escravizados que vão sair de lá libertos. Então, por isso não é a C. A D, ela fala, né, a primeira imagem, ela justamente personifica o culpado pelo morticínio do povo paraguaio. Ele, justamente por ser o que eu assumo, charges produzidos por brasileiros, eles nunca vão falar, Dom Pedro II, que foi insistente e matou um monte de gente, porque queria a cabeça de Solano Lopes. Não, eles vão colocar a culpa, né, no povo paraguaio, de Solano Lopes ter atiçado, ter causado essa guerra, e depois disso, né, ter perdido e ter causado esse massacre. E a segunda, justamente, ela estimula o debate, ela é uma charge meio, não sei se filosófica, mas você olha assim, você vê uma contradição de escravizados, né, sendo chicoteados e tudo, e o escravizado recém-liberto, que agora tinha que observar isso, né, então ele traz um debate sobre o fim do trabalho escravo no Brasil. E aí fala sobre fixar atributos de Bárbara ao ditador Solano Lopes. Sublinha a incompatibilidade entre o exército e o exercício da cidadania. A incompatibilidade entre o exército e o exercício da cidadania também não é muito específico, eu diria, porque, né, como a gente está falando do trabalho escravo, a dela especifica muito mais. E também fixa atributos de Bárbara ao ditador Solano Lopes, mas que também, entre exército e exercício da cidadania, não está muito bem representado, não é o que é correto se afirmar sobre as imagens. Tudo bem? Gente, perdão pelo atraso, eu vou terminar a correção das questões, só para quem quiser ficar. Se alguém tiver que sair por outras coisas, eu até peço perdão, ou vejam a aula gravada, né, que eu vou postar daqui a pouco no YouTube. Mas eu vou continuar agora. Bem, a questão 61, a maioria acertou também, mas muitos ficaram entre dúvida entre a C e a E. A chamada questão trabalhista no Brasil foi objeto de conflitos, debates e regulamentações, então foi uma questão muito polêmica entre os anos de 1920 e 1946. Identifique uma das dimensões deste processo. Então, a alternativa B é a certa, né? Porque ela já fala, né, do que a gente já imagina como Vargas. Então, a Constituição de 1934, ela garante o direito à organização sindical e ela abre, de fato, espaço para a proteção do direito dos trabalhadores. Que tá tudo certo. Qual que é a questão da C, que eu acho que é uma pegadinha, né? Eu até lembro que eu coloquei essa pela pegadinha, porque eu até comentei lá, gente, prestem atenção, porque a CLT não é no mesmo ano da Constituição, é 1943, que não sei o quê, que não sei o quê. O que acontece? A CLT, ela sai de fato em 1943, e é muito importante que vocês saibam a diferença entre as duas, porque a Constituição tem alguns direitos garantidos lá,
de trabalho, de fato. Por isso que a B está certa. Mas a CLT, ela de fato é a consolidação de todas as leis de trabalho. Só que uma coisa que não contém na CLT de 1943 é o direito de greve. Então, o direito de greve, ele não é garantido pela CLT. Por isso que a C é a alternativa errada. Então, né, prestem atenção nisso para a próxima. Direito de greve não é algo garantido durante o governo Vargas. Também, como eu comentei que o trabalho, os trabalhadores do âmbito rural, eles também não vão ser abrangidos pela CLT, por exemplo. Então, tem algumas questões que Vargas, né, tem aquela popularidade de pai dos pobres, mas ele fez tudo o que eu vejo assim muito bem pensado, no sentido de que direito de greve, por exemplo, que é justamente uma demonstração de insatisfação do público, ele não permitiu. E aí que também a carteira de trabalho foi um instrumento de controle e dominação, que distinguia o trabalhador e esvaziava o poder dos sindicatos. A carteira de trabalho até pode ser vista como um instrumento de controle, né? A partir do momento que Vargas implementa só para garantir ter apoio da sociedade, talvez. Às vezes a gente pode até pensar nesse jeito. Mas, ainda assim, ela não esvazia o poder dos sindicatos, porque justamente os sindicatos eles vão ser empoderados nesse período. Então, essa informação já está incorreta sobre a E. Por isso que, no final de tudo, é a B mesmo. Agora, questão 86. A maioria acertou também, mas vamos falar um pouquinho sobre ela. Produzida no contexto de implantação da ordem republicana do Brasil, então a gente fala de Primeira República, ele pergunta o que a imagem representa. E, tipo, por exemplo, mais o exemplo da FUVEST. Eles não dão um texto dando uma dica, eles só, tem essa imagem aqui, ela é de ordem republicana no Brasil, então a gente está falando de Primeira República, o que ela representa? E aí a alternativa certa era C, porque a República, ela é uma mulher, assim, né, pintada de fato, que serve para representar a liberdade da pátria e da nação, que contrasta justamente com os limites da cidadania da nova ordem brasileira. Então, o que acontece? A República, né, o pessoal que proclama a República e domina o governo, eles tentam fazer essa propaganda, né, de liberdade da pátria e da nação, mas que na prática e na teoria é muito contrastante com os limites da cidadania na nova ordem brasileira. Então, a gente viu, por exemplo, um Código Penal que já não é tão libertária assim, e entre outras coisas, né, que até faz aquela separação de Estado e Igreja, mas ainda tem muitos contrastes, muitas coisas que realmente não são de acordo com os limites da cidadania na nova ordem brasileira. Muita gente assinalou a A também, que caracteriza a representação cívica inspirada na Revolução Francesa, adequada ao projeto democrático estabelecido pelos republicanos brasileiros. A primeira parte da questão pode até fazer sentido, mas a segunda, ela fala de um projeto democrático estabelecido pelos republicanos brasileiros. E uma coisa que eu estava comentando com vocês na aula passada é que justamente tinha aquele texto que eu li e tal, da Proclamação da República, que você via muito pouca pessoa participando da proclamação. Era mais uma reivindicação militar do que popular, do que democrática. Então, por isso que não é. Uma coisa que eu estou vendo nos erros das questões populares é que, às vezes, a primeira parte até faz sentido, mas a segunda não. Ou o inverso, ou a primeira não faz sentido, mas a segunda faz. Prestem atenção, porque se de fato tiver uma informação errada, nem que seja na última palavra, gente, já descarta tudo. Também a B e a E, né, que falaram, a B faz uso alegórico de um tema clássico para expressar o repúdio à exclusão da participação feminina nas instituições políticas do Império. Não, porque a República, gente, ela é uma imagem que ela realmente vai ser usada como propaganda do governo. É o que eu falei. Eles vão fazer como propaganda, mas não significa que na prática eles vão adotar de fato isso. E a participação feminina, ela vai ser abrangida só lá para o período de Vargas, que vai estar em discussão, mas não é muito movimentada. E aí expressão artística do projeto positivista de divulgar uma concepção da sociedade brasileira sintonizada com os ideais da eugenia. Também não faz muito sentido, expressão artística do projeto positivista, né? E ainda mais com ideais de eugenia, porque não é isso que a imagem da República trata. Ela faz mais esse negócio, né? A alegoria da liberdade e tal.
essa é a última, né? Ela fala da Operação Condor, né? Na ditadura. E muita gente falou que não fazia a mínima ideia e tal. É uma questão um pouco mais difícil também que eu achei, mas eu vou explicar um por um. Ele fala, né, documentos da Agência Central de Inteligência Americana, então a CIA, mostram que o Brasil quis liderar, então o Brasil, ó, na época da ditadura, gente, ditadura militar, isso é 64 a 85. Mostram que o Brasil, nesse período, queria liderar a Operação Condor. E só não conseguiu porque os outros países, como a Argentina, que também estava vivendo ditadura, Chile também estava vivendo, Uruguai também estava vivendo, Paraguai também estava vivendo, e Bolívia, logo após, também vai viver. Todos esses países vão falar, não, não, não. Enfim, aí ele pula, né? Os documentos da CIA fazem parte do projeto de desclassificação argentina do governo americano, incluem mais de 40 mil páginas, duas dezenas delas, então 20 delas fazem menções ao Brasil. Isso mostra o quanto o Brasil estava envolvido nessa questão ditatorial, né? Então, eu vou reexplicar o que é a Operação Condor. A gente estudou ditadura militar no Brasil, se deu de 64 a 85, e eu falei algumas vezes que os Estados Unidos tinham muito interesse em promover uma ditadura nesses países. Um exemplo deles, que vai ser útil depois, é o Chile. Eu até expliquei, né, nas aulas que os Estados Unidos ajudou de alguma forma na implementação dessas ditaduras, inclusive no Brasil. Os Estados Unidos tinham tropas preparadas para virem aqui para o Brasil, caso o próprio projeto dos militares brasileiros dessem errado. Mas, né, deu tudo certo, então eles não precisaram. Inclusive, né, o presidente, o Jango, né, o João Goulart, que estava na época, ele fala com os Estados Unidos e eles falam, olha, a gente não vai apoiar você. Então, se eles tomarem o poder, vai ser o poder deles mesmos de fato. A gente vai reconhecer eles como um país, como um governo legal. E ele falou isso. E é nisso que Jango desiste, mas enfim. A Operação Condor é uma reunião, é um Mercosul, que eu usei como comparação, não sei se você sabe Mercosul, mas é a união dos países da América do Sul em relações econômicas. Aqui é um exemplo de reunião de boa parte dos países da América do Sul também em questões ditatoriais. Todos eles queriam acabar com o comunismo nessas regiões. Foi criado pelo Pinochet. O Pinochet, gente, ele é do Chile, ele é um ditador do Chile. E o que acontece no Chile? O Chile, ele tinha eleito o Salvador Allende. E o Salvador Allende, ele era socialista total, só que ele acreditava numa implementação, né, do socialismo e do comunismo democrática. Então, ele ia fazer através da eleição, através da aprovação do povo de fato. E ele foi eleito como presidente. Pois bem, os militares da época não vão gostar e, né, o Pinochet vai dar o golpe e vai assumir o governo ditatorial. Então, ele vai criar essa cúpula, né, que é apoiada pela CIA dos Estados Unidos, para lutarem contra os comunistas na América do Sul. E aí vamos para a questão. A respeito da Operação Condor, é correto afirmar que é a alternativa certa. Ainda que tivesse um alvo em comum de repressão política, ela não implicava o alinhamento automático dos regimes ditatoriais de cada país. Então, o que ele está fazendo? A Operação Condor, ela tinha um alvo comum de repressão política, que eram os comunistas, gente. Esse era o foco deles. Só que ela não implicava no alinhamento automático. Então, não quer dizer que você virou ditadura, você entrou no Condor. Você tinha que querer. A Bolívia, por exemplo, foi o último país a entrar na Operação Condor. Não é automática, entende? Pode ser gradativa, com o tempo e tal, mas não é automática, não é? Me tornei uma ditadura, fiz parte da Operação Condor, entende? Por isso que ela fala que não aplicava o alinhamento automático. B. Ao encontrar resistência dos demais países que dela participavam, o Brasil passou a criticar publicamente suas ações. E não, o Brasil, ao encontrar resistência dos demais países que dela participavam. Então, assim, o Brasil pode até, né, quis liderar, mas não foi, mas ainda assim continuou parte da Operação Condor até o fim da ditadura. Não passou a criticar publicamente, isso é algo que foi vazado agora recentemente, inclusive.
C. Em vista da oposição norte-americana à iniciativa, gente, se você entender uma coisa sobre ditadura na América Latina, é que os Estados Unidos, enquanto essa ditadura for de direita, liberal, contra o comunismo, os Estados Unidos apoiou. Era pleno momento de Guerra Fria, né? Por isso que é legal que vocês façam essa conexão. Então, assim, não existe oposição norte-americana na iniciativa. Então, aí ainda fala que a cooperação não foi implantada por causa da oposição. Ela foi implantada de fato. E ainda assim não teve oposição nenhuma dos Estados Unidos. D. O governo ditatorial paraguaio assumiu a posição de liderança no acordo firmado entre seus países fundadores. Não, o que teve uma das grandes lideranças foi de fato o Chile, porque o Pinochet que fundou mesmo essa operação, e eu comentei com vocês que o Paraguai foi um dos últimos países a adotar, a entrar na Operação Condor. E limitou-se à troca de informações sobre os opositores políticos que buscaram exílio em cada um desses países. Eles trocavam informações a respeito de opositores, mas não eram só pessoas que buscavam exílio em cada um desses países, né? Até porque eles eram presos, então não tem como você se exilar do Brasil, que era anticomunista, para a Argentina, que era anticomunista. Então, por isso que também não é. É isso, gente. Aquela questão ela é um pouco mais difícil mesmo, de fato. Fiquem tranquilos. Perdão pelo atraso, calculei um pouco errado a aula, mas pelo menos é a última. Vocês estão de férias, pelo menos de mim, a partir de agora. Uhum. A gente só se vê ano que vem. Então, boas festas, Feliz Ano Novo, Feliz Natal, descansem. Depois dessa semana, sério, gente, aproveitem para assistir qualquer série que vocês queiram assistir, façam o que vocês querem fazer, e a gente se vê ano que vem. Espero que vocês estejam um pouquinho mais preparados. E obrigada, Pamela. Até. Tchau, gente. Camila, Oi. uma pergunta. Você vai estar disponibilizando esse slide aonde? Dos exercícios? Pode ser no Drive? Pode, sem problema. Que eu vou Tá dar uma bom. revisada. Obrigado pela aula e até ano que vem. Boas festas. Até, gente. Para você também. Beijão, Camis. Beijos. Boas festas.